Não é de hoje que o fisiculturismo atrai adeptos em todo o mundo, mas essa prática de trabalho corporal ainda é considerada relativamente nova, já que começou a ser reconhecida como esporte em meados de 1880. A primeira competição para classificar os melhores fisiculturistas ocorreu em 1909, em Londres, graças a Eugen Sandel, um dos adeptos mais famosos da modalidade e reconhecido até hoje. O segundo concurso foi promovido 3 anos depois, em Nova York, e desde então esse tipo de evento tem se tornado cada vez mais popular, sendo realizado com frequência em diferentes partes do mundo. Mas nem todos os fisiculturistas seguem uma carreira tranquila e naturalmente, e acreditem, algumas vezes o que parece ser normal pode se transformar em algo muito sério. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora os 4 fisiculturistas que levaram isso longe demais. Mike Matarazzo. Mike Matarazzo se tornou pro em 1991 ao superar Flex Wheeler no NPC dos Estados Unidos. A sua carreira como pro não foi tão meteórica como a de amador. Mike nunca venceu um show pro. O seu melhor resultado foi um 3º lugar no Night of Champions, atual New York Pro, em 1998. Além disso, ele ficou em 2º lugar por 2 vezes no Canada Pro. Ele era muito carismático e amava o bodybuilding, e viveu numa época mais competitiva e louca do bodybuilding, os anos 90. Essa e outras atitudes faziam dele um dos prós mais carismáticos e queridos dos anos 90, e era conhecido pelos seus excelentes bíceps e descomunais panturrilhas. Dia 8 de dezembro de 2008, Mike Matarazzo, na tenra idade de 38 anos, teve outra visão das coisas, com mais sabedoria. Principalmente porque percebeu que estava vivo após ter se submetido a uma cirurgia cardíaca complicada, um triplo bypass, ou seja, uma ponte para que o sangue circule em torno de uma área bloqueada. Após a cirurgia, Mike largou os palcos e deu uma entrevista dizendo estar arrependido. Disse que costumava acreditar estar 100% saudável, mas que esses dias haviam acabado. Mike se lamenta por ter feito isso com ele mesmo. Logo após sua fala, o entrevistador pergunta como ele havia feito isso com ele, ao passo que Mike responde: "Oh Deus, por onde eu começo, hein? Eu diria que tudo o que levou ao meu problema cardíaco começou no momento em que eu decidi levar a sério o fisiculturismo competitivo. Para ficar melhor, eu comia 2, 4 ou 5 quilos de carne vermelha por dia, sem vegetais. E eu ficaria longe das frutas por causa do seu açúcar. Pior mesmo eram os químicos. Eu tenho tantas memórias sozinho num quarto de hotel na semana de uma competição, 5 ou 2 dias antes, e fazia coisas indescritíveis com meu corpo. Esteroides, hormônios de crescimento e diuréticos, tudo a qualquer coisa que nós bodybuilders fazemos para obter um certo aspecto. O maior perigo, contudo, é que apesar de fazer dieta e do treino permanecer o mesmo ao longo dos anos, há uma compulsão para experimentar mais descontroladamente produtos químicos. Todos os dias, caras que competem estão no telefone perguntando quem está usando o que, onde eles estão pegando e como eles estão misturando. Há caras por aí que estão sendo pagos com muito dinheiro por profissionais para misturar porções especiais para eles. Eu me lembro de estar ao redor do mundo inteiro competindo, e algumas noites antes de uma competição colocando produtos químicos em meu corpo, sabendo que eu estava me machucando. Mas eu fiz isso porque era necessário para atingir um certo shape. Se eu pudesse voltar num tempo, essas coisas nunca teriam acontecido. Eu teria voltado a dirigir caminhões. Eu não tenho nenhuma dúvida em minha mente que a principal causa do meu problema, a coisa mais importante, eram os químicos. Foram os esteroides, hormônios de crescimento e diuréticos. Tomamos Sinomel para perder gordura, sabendo que é incrivelmente poderoso medicamento para tireoide. E isso é apenas uma das muitas drogas lá fora tomadas por todos, desde amadores até o nível mais alto do mundo. Eu não iria em 1 milhão de anos mudar um monte de aspectos sobre o fisiculturismo, mas as drogas, é o único aspecto que eu iria interromper se eu tivesse uma segunda chance. Mike terminou sua vida sem poder treinar e trabalhar por conta do seu estado físico muito debilitado, tendo seu coração funcionando apenas 20% da sua capacidade total. Matarazzo faleceu em 2014 aos 49 anos de um ataque do coração. Candice Armstrong. Com a intenção de ganhar braços e ombros maiores, aumentar o tamanho de suas costas e ter um quadril menor, a ex-garçonete Candice Armstrong, da cidade de Londres, na Inglaterra, decidiu começar a utilizar esteroides anabolizantes. O problema foi que a moça abusou tanto da substância que passou a desenvolver acne, ganhou uma voz mais grossa, pelo facial e até um pênis de mais de 2,5 centímetros.
devido ao inchaço excessivo do seu clitóris, assim como outras características masculinas também. Com o crescimento do seu peitoral, os seios também praticamente sumiram do corpo da ex-garçonete. Apesar de afirmar não ter tido uma intenção consciente de adquirir características de um homem, Candice diz que não deve parar de tomar os esteroides. Ela alega que se fizesse isso, perderia os músculos adquiridos com o uso da substância e que mesmo assim, continuaria com os traços masculinos como os pelos no rosto e a voz mais engrossada. Além disso, de acordo com ela, se quisesse tentar reverter os efeitos do esteroide, ela teria que submeter aos mesmos procedimentos necessários a um homem que tem a intenção de fazer uma mudança de sexo para tentar se tornar uma mulher. Com a mudança no corpo, a vida de Candice também acabou sofrendo modificações. Por conta dos comentários maldosos, ela passou a usar roupas masculinas em algumas ocasiões, em que acabava saindo à rua, e chegou até a realizar algumas performances como drag queen, o que ela conta ser algo que sempre quis fazer e que ama isso. Rich Piana. Uma das maiores estrelas do mundo do fisiculturismo, Rich Piana, morreu aos 46 anos de idade, no dia 25 de agosto de 2017. O atleta havia sido internado por 2 semanas depois de sofrer uma overdose em casa. Ficou em coma induzido neste período, mas não resistiu. Quem confirmou o falecimento do atleta foi a ex-mulher Sarah Piana. De acordo com o site TMZ, as autoridades encontraram 20 frascos de esteroides em sua residência no dia que teve o colapso. A atual namorada, Channel, disse à imprensa norte-americana que o fisiculturista passou por uma batalha contra o vício de ópio, mas acreditava que estava limpo. A moça ainda afirmou que Rich fazia uso de esteroides há mais de 20 anos. Jim Rubin. Jim Rubin era um fisiculturista profissional com um corpo que muitas pessoas sonham em ter, mas ele também tinha um estilo de vida muito insalubre. Jim forçou pelo menos 10.000 calorias em seu corpo para sustentar sua massa muscular. A sua dieta consistia em uma quantidade enorme de fast food e 7 ou 8 latas de bebidas energéticas por dia. Um dia o seu corpo desistiu. Jim foi diagnosticado com câncer de fígado. O fisiculturista suspeitava que a enorme quantidade de comida e bebida que ele ingeria por toda a vida tivesse sido a causa da doença, mas o médico logo descobriu um detalhe que provavelmente desempenhou um papel determinante na doença de Jim. O fisiculturista Jim, de Manchester, Reino Unido, era um entusiasta da malhação. Além de trabalhar como personal trainer, ele treinava o tempo todo, tentando ficar o maior possível. Ele normalmente ingeria 10.000 calorias por dia, regado com 7 ou 8 latas de bebidas energéticas. Jim era um fisiculturista típico. A sua dieta consistia principalmente em batidas de ovos, frangos e proteínas. Alguns de seus hábitos eram um pouco menos convencionais. Todos os dias, Jim comia no McDonald's o lanche da tarde, além de uma pizza em seu caminho para casa, e quando ele chegava, sua namorada costumava lhe preparar um grande jantar. Adicione isso ao fato de que Jim levantava grandes pesos na academia todos os dias. E não é uma surpresa que ele tenha se tornado do tamanho de uma casa. Mas um dia o seu corpo disse chega. Jim desenvolveu uma série de problemas de saúde e quando seu médico descobriu tumores no fígado, sabia que era grave. Após o diagnóstico de câncer em 2010, Jim mudou completamente seu estilo de vida. Um dos primeiros passos foi cortar bebidas energéticas, as quais havia se viciado. Ele parou de comer junk food, carne vermelha e açúcar. Jim também decidiu usar remédios naturais e vitaminas em vez de quimioterapia e radiação. Os médicos sugeriram quimioterapia e um transplante de fígado, mas ele recusou. O forte fisiculturista começou a perder peso, mas ainda estava longe de desistir. Jim estava convencido sobre o que causou o câncer. Não posso dizer que foi a dieta, mas coisas como bebidas energéticas podem ter contribuído. Carnes vermelhas, todas as impurezas que descobrimos, elas têm. Disse Jim ao Daily Mail, mas as bebidas energéticas realmente causam câncer? O Dr. Dimitri Alden, oncologista baseado em Nova York especializado em doenças do fígado, é cético. É difícil afirmar que as bebidas energéticas como grupo podem causar câncer de fígado. Deve-se olhar para a composição química individual dos produtos consumidos por esse paciente e outros fatores antes de tirar conclusões. Disse a Fox News. Há também outros dados preocupantes que surgiram quando Jim foi diagnosticado com câncer. A parceira de Jim, Charlotte Rigby, suspeitava que ele estava usando esteroides. O próprio Jim confessou ter usado esteroides anabolizantes no início da sua carreira como fisiculturista. Quando recebeu o diagnóstico de câncer em 2010, mudou sua dieta e começou a tomar vitaminas, o que começou a ter efeito. Em 2011, o tumor de Jim desapareceu, como conta o Daily Mail, mas eu fiquei complacente. O velho estilo de vida apareceu novamente, explica Jim.
Em 2013, Jim entrou em colapso do lado de fora da academia onde trabalhava. Ele foi levado para o hospital e se recuperou rapidamente, mas em 2015 tudo começou a descarrilhar. Jim terminou com sua namorada, foi homeless por um tempo e o câncer voltou. Os médicos lhe deram 3 semanas de vida. O tumor se tornou tão grande que suas chances de sobrevivência eram inexistentes. Jim morreu em julho de 2015 e, de acordo com a legista, o uso de esteroides anabolizantes por Jim teve ligação direta com sua morte. A médica também advertiu que esta é uma lembrança dos perigos do doping. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre essas histórias? Deixe pra gente a sua opinião nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.